Olá, eu sou o Caio Gouveia e você sabe, esse é o MIBcast. E hoje quem vai estar comigo para vir tomar um cafezinho é ela, a doutora Flávia Feisticker, médica intensivista do Hospital Albert Einstein e nutróloga, né, representando aqui a gente para a gente conversar mais sobre esse tema tão importante que é minimizando o jejum na UTI. Doutora Flávia, é um prazer inenarrável vê-la aqui, minha colega, tá? Por isso que eu tenho essa, né? Obrigada, Caio. É um prazer estar aqui com vocês. Falando de um tema tão importante para nós, que trabalhamos na UTI, sobre minimizar o jejum. Importante, então, falar sobre a nutrição, assim como a gente fala do antibiótico, da ventilação mecânica, da hemodinâmica. E, obviamente, né, como nosso praxe tem a nossa xicrinha de café, obviamente com um bom intensivista, não nega. Obrigada. Sem açúcar, óbvio, né? A gente Lógico. sabe que é assim. Já começando do que mais incomoda a gente na UTI, que é o fato de qual é essa ideia de manter a gente precisar de dieta sempre? O quão importante é a gente nutrir precocemente esse doente crítico na UTI? Bom, Caio, uma das certezas que nós temos na terapia intensiva é que a terapia nutricional, e eu não estou falando de metas específicas, tanto meta calórica, meta proteica, a terapia nutricional por si só, ela é capaz de melhorar desfechos clínicos. Então, estou falando de dias livres de ventilação mecânica, estou falando de tempo de internação hospitalar, estou falando de tempo de antibiótico, de minimizar a infecção, mortalidade. A gente está falando muito de desfechos de funcionalidade, né? Cada dia mais, qualidade de vida pós-alta UTI. A terapia nutricional ela tem impacto em todas essas vertentes. Então, nós temos evidência, hoje em dia, suficiente, que prova que o paciente que ele é bem nutrido e ele é nutrido precocemente, quando a gente fala precocemente, logo nas primeiras 24 horas de internação na UTI, eu consigo melhorar esses desfechos clínicos. Eu consigo tirar esse paciente da UTI mais rápido, eu consigo minimizar a infecção hospitalar, eu consigo tirar esse paciente do ventilador de forma mais eficaz. A gente comenta muito sobre como devolver esse paciente para a sociedade, né? Não basta você devolver esse paciente vivo. Esse paciente ele tem que ter um mínimo de funcionalidade. Você tem que devolver ele para a sociedade com a capacidade de tomar um banho sozinho, a capacidade de trocar de roupa, de mexer no celular, que seja. E a terapia nutricional, nesse quesito, ela é muito importante. E não é apenas sobreviver. Perfeito. Eu gosto de bater muito nessa tecla de funcionalidade, porque não puxando para o nosso Pra lado, né, sardinha, né? na terapia, na área de atuação, né, de terapia nutricional, mas o impacto é muito grande na vida das pessoas. Tá? Sem dúvida nenhuma, a gente vê com muita frequência casos, né, no nosso dia a dia, corriqueiros, em que a gente tende a ter uma resistência maior em ofertar a terapia nutricional, uma dieta, né? Muita gente fala comidinha, de maneira jocosa. E como você até deixou muito bem claro para a gente aqui, o quão é importante para aquele paciente que está pensando não só tirá-lo da ventilação mecânica, não só tirá-lo da gravidade do choque, mas também ter condição dele sobreviver, não só viver, né? Conseguir recuperar toda a sua funcionalidade. Nesse ponto, chegamos numa questão que é fundamental aí nessa dificuldade. Um dos grandes problemas da gente ofertar a dieta, que a gente vê no nosso dia a dia mesmo, é o paciente em choque de fato. Como é que a gente faz isso? Subionora, perfusão, qual que seria o marcador mais indicado para a gente pensar, poxa, consigo ofertar a dieta buscando uma meta calórica para ele, ou eu vou tentar, pelo menos, deixar um aporte que possa ajudar a evitar desfechos mais agudos, como você falou, desfecho de mortalidade também, como está muito bem estabelecido nos trabalhos, como você bem explicou. Bom, Caio, nós como intensivistas, assim como todas as disciplinas na terapia intensiva,
Nós precisamos enxergar que o paciente crítico ele é dinâmico. Ele nunca vai ser uma foto, ele é sempre um filme, né? Então, é muito comum os alunos perguntarem, Flávia, qual que é a dose da noradrenalina que eu devo suspender a terapia nutricional? Qual que é a quantidade de droga vasoativa, que é a quantidade perigosa? Essa é a grande dúvida, né? E nenhum autor até hoje conseguiu dar essa resposta. Porque essa resposta depende muito do que você vê à beira do leito, tá? Depende muito do seu feeling, depende muito da avaliação da macro, da microhemodinâmica desse paciente. Então, vai depender de você colocar a mão no paciente, sentir a temperatura do joelho, ver como que está o tempo de perfusão capilar. Esse paciente, essa droga vasoativa, ela está em ascensão, eu estou conseguindo desmamar, em que ritmo que essa droga está subindo, né? E fazer essa avaliação clínica do estado do paciente. É claro que se esse paciente está em um estado de choque, claramente chocado, tempo de perfusão lentificado, teoligúrico, parâmetros de perfusão tecidual alterados, eu estou com lactato estourado, com clearance inadequado, esse não é o momento de nutrir o paciente, porque a terapia nutricional nesse momento ela não é prioridade. Por quê? O território esplâncnico ele não está recebendo fluxo de oxigênio adequado para metabolizar todos esses nutrientes. Nesse momento de vida ou morte, a prioridade é o coração, é o cérebro, né? Então a gente pensa que se o paciente perder um pedacinho do intestino, ele vai sobreviver. Se ele perder um pedacinho do cérebro, ele não vai, né? Perfeito. Então, em estado de choque, isso é inegável, que não é o momento de nutrir o paciente. O que deixa muito nebuloso, que é uma dúvida, que é uma área cinzenta, é aquele paciente com choque compensado, é aquele paciente que está em uma fase de compensação, né? Em uma fase de melhora. Quando que eu vou bater o martelo e falar assim, vou começar a nutrir? E essa pergunta é muito difícil, muitas vezes, de Pergunta você de $1 milhão. responder. Hoje é $1 milhão é pouco, né? Tem que dar mais essa pergunta. É o que Exatamente. você falou muito bem nessa parte que você frisou e até para a gente entender e deixar bem claro para quem está escutando não existe uma dose de droga, mas existe sim a avaliação clínica, que você bem até uma avaliação clínica de médico mesmo, né? Aquela palpação, ver como está a perfusão, aquele médico antigo, que isso aí é válido, porque você vai avaliar exatamente como é que está do ponto de vista clínico esse paciente, mesmo ele necessitando ou não de uma droga vasoativa. Claro, e também, Caio, é claro que a gente tem alguns pontos de corte dessas drogas vasoativas que é claro que a gente vai acender uma luz de alerta, uma droga numa dose mais considerável, noradrenalina acima de 0,5 microgramas quilo minuto, que é uma dose alta que a gente Uma dose alta considera. de nora? É claro que provavelmente é muito difícil que esse paciente esteja em ascensão, é muito difícil que esse paciente esteja compensado, né? Sim. E os autores falam muito de doses intermediárias, então entre 0,1 e 0,3, doses moderadas, para você fazer justamente essa avaliação, ver como que está esse paciente, se não é o momento de tentar uma dieta trófica, avaliar como que ele vai tolerar, observar se ele vai distender, observar se esse paciente não vai vomitar. E o que a gente observa no dia a dia, e passando visita na UTI, é que a droga subiu, vamos usar a noradrenalina, que é a droga que a gente acaba usando mais no choque, né? Sim. A nora sobe de 0,1 para 0,2, muitas vezes o intensivista coloca o paciente em jejum de cara. Na hora. Não, Chocou. jejum, Chocou. chocado. Não, mas o cara tá urinando, o lactato tá clareando. Por que? Não, porque a nora subiu. Não, mas não é isso, né? Então, o efeito deletério de você colocar o paciente em jejum, ele sobrepõe o risco de isquemia intestinal. Sim. Né? O risco de isquemia intestinal de um paciente crítico, ele é menor do que 1%. Se eu nutrir um paciente crítico em choque, aí esse risco pode aumentar, claro, mas esse daí vai depender muito da avaliação clínica que eu vou olhar. Definir o choque, né? Isso, Choque não é exatamente. subdroga.
E aí você tem que, como tudo em terapia intensiva, você tem que reavaliar esse paciente. Toda intervenção gera uma reavaliação. Você não vai simplesmente iniciar a nutrição enteral desse paciente e deixar ele lá e reavaliar só no dia seguinte, né? Você tem que ter avaliação pormenorizada, como você bem falou, da perfusão. Você citou de maneira perfeita a parte da droga vasoativa, que na verdade a droga subindo pode ser por N motivos. Pode ser uma medição errada, pode ser uma, uma sedação que a gente começou e não necessariamente esse cara está hiperfundido, né? Que é a situação de choque. Então, quer dizer, no paciente que está em hipoperfusão franca, mal perfundido mesmo, aquele paciente em choque definido mesmo, esse cara a gente não vai começar ainda a dieta. A gente vai estabilizá-lo um pouco mais, a droga está caindo, para a gente iniciar a dieta. Nessa toada, qual seria a melhor opção de dieta interal para esse paciente, seja ele em ventilação mecânica, seja ele em ventilação espontânea? Normalmente, ventilação mecânica para esse paciente, a dieta normalmente é interal. Qual seria a melhor opção para esse paciente quando a gente quer começar a dieta nesse paciente que vem melhorando? Chegou no choque, melhorou a perfusão, está com uma dose de droga ainda razoável, 0,5, 0,4, caindo, né? Em descenso. Qual seria a melhor opção nesse início, que deixa a gente bastante dúvida? A gente tem oligomérica, polimérica, e aí aquela sopa de letrinhas a gente fica com dificuldade. Sim. Eu vou falar para você que nenhum guideline vai falar para você usar uma dieta especializada de carne. Boa. Os guides, eles servem como um norte. Eles servem para uma população em geral. É claro que se você tem no seu serviço uma dieta especializada, uma dieta que favorece o esvaziamento gástrico, que tem a proteína hidrolisada, uma dieta semi-alimentar, oligomérica, é claro que isso vai facilitar a absorção desses nutrientes, né? Então, em um caso de que você já tentou uma nutrição enteral, você já percebeu que esse paciente ele apresentou sinais de intolerância, ele distendeu, ele vomitou, ele apresentou diarreia. A ordem é não suspender a dieta de cara, reavaliar. Será que não vale a pena você reduzir a infusão? Será que não vale a pena você trocar para uma fórmula oligomérica para facilitar a absorção? Será que não vale a pena você rever as suas metas? Às vezes você está oferecendo uma meta que é incompatível para o momento da doença do paciente. Hoje a gente está falando muito sobre o momento da doença crítica. A fase aguda, a fase subaguda, a fase crônica. E cada fase da doença crítica a gente estabelece uma meta agora. Aquele 20 a 30, 25 a 30, ele está um pouco Sim. já em desuso, 1.2 a 2. A gente está revendo muito esses conceitos. E, 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 e como eu sempre digo, né, cada vez que isso vai passando, cada vez que o tempo vai passando, a tendência é que a gente individualize o paciente. Então, o paciente começou a apresentar sinal de intolerância, reveja a estratégia nutricional, né? Colocar o paciente em jejum. Jejum sempre é a primeira armadilha. Vamos lá, vamos colocar em jejum, tá com diarreia, jejum. É. Subiu droga, jejum. Não, e outra coisa também, né? Entrando aí no contexto das fórmulas especializadas. E ao passo que quando você precisa entrar com uma dieta oligomérica, as pessoas não lembram da dieta oligomérica, ao contrário, né? Quando você precisa fazer você percebe que o paciente está com controle glicêmico inadequado, o intensivista suspende a dieta porque o problema da glicemia é da dieta. A dieta traz todos os problemas da UTI. Exato. Contém ironia nessa afirmação. Exato. E eu, como intensivista, eu sempre digo que a glicemia é um problema do intensivista, não é um problema da nutricionista, não é um problema da dieta. Você precisa controlar a glicemia do seu paciente com insulina, EV. Você precisa ajustar o controle glicêmico do seu paciente. Você precisa ver se você não está dando muita caloria. Quanto de soro glicosado está infundindo nesse paciente? Opa. A caloria não nutricional. Quanto de propofol você está dando para esse paciente?
Cada ml de Propofol tem aproximadamente 1 quilocaloria. Tem paciente que Bastante. recebe 500 ml, 700 ml de Propofol por dia, Dá mais que um todinho, tá tranquilo. entendeu? E aí o paciente começa a ficar hiperglicêmico, a culpa é da dieta. Não, a culpa é da glicose que você está Do oferecendo, do glicosado tá Propofol, correndo junto. do citrato da diálise, né? Então, a dieta ela é culpada muitas vezes por todos esses problemas que nós temos na UTI de forma injusta. Verdade. A dieta É já a foi primeira culpada, né? ela já foi culpada pelo CO2, lembra? Também tem essa. Quantas Verdade. O vezes no, CO2 também é quantas verdade. vezes no Covid a É gente verdade. a gente respondeu solicitação, troca a dieta para uma dieta que produz menos CO2. Coitada da dieta, né? O Pô, paciente está com dieta, uma baita SARA, síndrome do desconforto pronado, quase na ECMO. A dieta que causou, né, dieta rica em hipercapnia. CO2. Muito bem. Tem muito disso, né? Tinha dieta que não podia, tem muita proteína fazendo mal. A gente tem várias situações que a dieta é a primeira culpada, em vez de ser realmente a gente ter essa avaliação que você sugeriu, que é o que a gente deve fazer de fato. Sem contar que, falando da hiperglicemia, o paciente crítico é um paciente que vai estar no efeito catabólico, vai estar quebrando tudo, e a glicemia alta, às vezes, até é uma maneira de ele expressar o corpo dele mostrando esse catabolismo mais aflorado. E aí entra aquela história. Por esse catabolismo monstruoso que a gente tem normalmente no paciente crítico, por exemplo, com pancreatite, a gente sabe que na pancreatite não é nem o tema, mas é paciente grave, então vou falar de pancreatite aqui. A pancreatite aguda grave, e é moderada e grave, a gente tem a indicação já, por vários guidelines, a gente ter uma dieta precoce, de preferência da melhor via, que é a enteral, oral, e aí é interessante que tem essa escadinha, né? Você pode passar pra gente mais ou menos essa ideia da escadinha, porque eu acho muito bom. Quando eu vou ler sobre isso daí, tinha muito dessa história, né? Pancreatite, jejum que é melhor. Jejum parenteral É parenteral. Sendo que a parenteral entra no último caso. e carbapenêmico. É verdade, meropenem, imipenem, é verdade. E aí, esse paciente crítico pode ser pra gente um bom exemplo, né, do geral, né? Porque a gente, pancreatite grave, pode ser um bom exemplo do geral desses pacientes que a gente tem no nosso dia a dia e todas as alterações, especialmente catabólicas, que esse paciente vai apresentar e o quão importante é a dieta. Como é que a gente poderia agir inicialmente nesse paciente? Como é que a gente pode sentir isso de uma maneira prática? Assim, vamos lá. Chegou o paciente com pancreatite aguda, grave, com droga vasoativa 0,3, estabilizou, 0,3 estabilizando. Entubado, ventilação mecânica. Qual seria a melhor opção nesse caso? A gente reavaliando a profusão, obviamente, de iniciarmos dieta nesse paciente. Vamos lá. Pancreatite aguda grave. A gente sabe que, principalmente a pancreatite necrosante, a chance dele evoluir com disfunção intestinal é grande. Então, é bem possível que esse paciente ele possa vir a ter algum sinal de disfunção intestinal, como distensão, diarreia. Muitas vezes acaba caindo na parenteral mais por isso. Por esse motivo, né? Mais por causa da intolerância do que de fato. Exatamente, exatamente. E se você realmente você já tem uma desconfiança, esse paciente já está com alguma certa distensão, esse paciente ele é aquela mesma história, né? Você já percebeu que ele pode vir a ter algum grau de disfunção intestinal? Clinicamente você pode fazer essa avaliação, tá? E se for necessário, se você tiver disponível no seu serviço, por que não fazer uma tentativa já com uma dieta semi-alimentar? Entendi. É uma possibilidade. Ou tentar uma enteral trófica, uma enteral sem fibras, uma enteral que seria mais fácil de digestão. Uma vazão menor. Né? Uma vazão menor. Para testar realmente o trofismo desse intestino, para ver como que ele vai se adaptar. E se realmente ele não tolerar essa infusão baixa, não tolerar essa dieta oligomérica, é muito difícil que ele tolere uma vazão maior, que ele tolere uma dieta mais complexa, uma dieta com osmolaridade maior, uma dieta com fibras. Né? Então, na nossa prática, a gente já sabe, né? Acaba que você vai acostumando com os casos, mas e a gente precisa sempre falar no que tem de evidência. A gente nunca vai encontrar evidência para uma dieta especializada de cara. Verdade. Mas na prática a gente sabe que é diferente do guideline.
muitas vezes nós entendemos que isso é possível, tá? E, e é uma forma também de convencer o cirurgião. É, também é uma possibilidade, né? Porque, É um bom vamos, argumento. vamos tentar uma dietinha, 15 ml hora Dietinho ele já fixa, fica feliz, né? Você falou que é dietinha. fixa, bem leve, de fácil absorção. Muitas vezes a gente consegue convencer. É. Ele que fica preocupado, E, né, por exemplo, com a exato, alça, ou no caso da sim. pancreatite, de piorar o quadro. E é muito comum também, Caio, e isso também está sendo discutido aí na terapia nutricional, você manter essa nutrição trófica e depois fazer uma parenteral suplementar. Perfeito. Você garante o trofismo, você garante aí todos os efeitos da terapia nutricional enteral, até mesmo em relação à translocação bacteriana, o efeito da microbiota intestinal. E que é importante, especialmente na pancreatite aguda, a gente tem Um evidência risco de também, infecção exato, importante. a gente tem evidência, inclusive, do uso de probióticos nesse perfil de pacientes, para você fazer a parenteral suplementar, no sentido de tentar atingir essas metas nutricionais o quanto antes. Então, você começa, por exemplo, com uma enteral oligomérica, em uma vazão baixa, 15 ml hora trófica, um paciente grande. Ele não tolera uma vazão maior, não tolera 25, não tolera 30, mantém os 15 que ele tolera Deixa e tolerável, faz uma parenteral suplementar. Esses 15 complementando. vai fazer diferença para ele. Isso vai fazer diferença para ele, com certeza. E você já consegue, mesmo que você não consiga ofertar a dieta integral logo de cara, como você falou, podemos entrar até com a NPT nesse caso, né? Sim. A gente reavaliar todo santo dia, todo momento, não só dia assim, não, todo momento, para ver se a gente tem a tolerância. Já que a gente tem o maior benefício da dieta integral, principalmente nas pacientes graves, nessa translocação bacteriana, é isso, né? Exatamente. E tem que ter em mente, né, Caio? Independente do paciente da terapia intensiva, a ordem é a seguinte: a via oral ela é preferencial, a interal é preferencial, a parenteral é o último caso. E esse paciente, ele precisa atingir, a gente também não pode ser muito leniente em esperar. Então, o paciente que está grave, a gente não pode esperar 10 dias, né? Eu não vou esperar ele tolerar essa dieta em 10 dias. Não, Perfeito. porque ele tem uma coisa que chama risco nutricional. Grande, caramba, né? Grande. O paciente crítico, Caio, nos primeiros 7 dias de UTI, ele vai perder cerca de 10% da sua massa muscular. Se eu não iniciar uma terapia nutricional forte, uma terapia nutricional bem feita, eu não tentar segurar esse catabolismo que ele vai acontecer, na segunda semana, ele vai ter perdido cerca de 20 até 30% da sua massa muscular. É uma coisa absurda, né? É muito. Você pensar em um cara de 80 quilos perder algo em torno de 24. É isso? Exatamente. É Exatamente. muita coisa. A gente às vezes não vê isso, né? E a gente viu isso acontecer. Né? Você vê, às vezes o cara tá inchado, você não consegue avaliar, você vê pela quantidade de água, o terceiro espaço. E ele perdeu musculatura, perdeu funcionalidade, né? Exato. E mais, muitas vezes esse paciente, a gente considera um paciente em risco nutricional, ele vai ficar em mais de 48 horas na UTI, ele já tem risco, tá? Então, isso é para simplificar. A gente observa muito isso no obeso crítico. Muito comum nós ouvirmos na UTI, o paciente é obeso, ele tem reserva. A gente esquece que a obesidade, essencialmente, ela é sarcopênica. Esse paciente ele tem uma composição corporal desfavorável. Então, é um paciente que você tem que ser mais incisivo ainda em relação à sarcopenia. Paciente que você tem que minimizar esse jejum de forma mais incisiva, porque ele já tem uma resistência anabólica muito acentuada. Própria dele. Própria da obesidade. Inflamado, né? Exatamente. Pô, interessantíssimo esse ponto aí da obesidade, do paciente crítico, do quanto ele perde. Porque a gente, às vezes, fica vendo o paciente com disfunções, a gente dando um monte de soro, ele parece estar do jeitinho que ele entrou, um pouquinho mais inchado.
E a gente acha que está mais pesado. E, na verdade, ele está perdendo funcionalidade, perdendo musculatura, perdendo tecido viável. Falando rapidamente aí, para a gente pensar sempre no mantra minimizar o jejum na UTI, falando disso também. A gente tem várias outras situações que são menos agressivas, como a gente vê aí no próprio choque, que deixa uma dúvida muito grande. Diarreia. Diarreia e UTI, primeira coisa que eu faço é desligar a dieta. Certo ou errado? Errado. Errado. A culpa não é da dieta sempre, né? A dieta não é a vilã que todo mundo acha que é. Então, é muito comum, Caio, muito comum solicitarem avaliação da equipe multidisciplinar de terapia nutricional, paciente com diarreia. Você vai olhar, o paciente está com KCL xarope, Tá com bromoprida. tá com lactulona, Ou tá com latulona. laxante. 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 Porque, principalmente paciente idoso, que tem polifarmácia, é muito comum. E as pessoas, elas não sabem que procinético da diarreia, que KCL, os eletrólitos de maneira geral, magnésio, Pode leite causar de diarreia. Leite de magnésia, magnésia. pode causar Né? diarreia. Óleo mineral causa Com diarreia. nossas Isso, avós falar. isso é muito comum. Antibióticos causam diarreia. Muito Tazocin, frequente. Tazocin. O tazocin, pessoal né? tazocin diarreia. Muito Lembre-se disso, é muito importantíssimo. comum, né? Então, espera a diarreia passar. É claro que nós temos alguns meios relacionados à dieta que a gente pode tentar contornar essa fase de desabsorção. Claro, nós temos, mas a culpa não é da dieta. Nós temos uma ferramenta que pode auxiliar nesse controle. E antes da gente trocar a dieta, a gente tem muito para fazer. Revisar a prescrição, Principal. rever se o esquema que esse paciente está recebendo é um esquema adequado, rever se esse paciente não está com uma meta inadequada. Acima. Exato. Faz uma calorimetria indireta do paciente. Será que ele está numa fase diferente da doença? Ele precisa de 1.000 calorias, por que eu estou dando 1.500? Perfeito. Entendeu? O antibiótico, põe um probiótico na prescrição. Esse paciente está perdendo o microbiota intestinal saudável. Ele está tendo toda uma disbiose que está causando essa diarreia. Associa uma fibra. Isso daí são coisas muito simples do que você simplesmente trocar a dieta. Aí chega um momento que você já usou todas essas ferramentas, você já revisou a prescrição, você já ajustou as metas, você já percebeu que você não está conseguindo controlar, colheu uma análise de fezes, pedir uma pesquisa de clostridioides, é muito comum, né, na UTI. Infecção por O clostridioides, Clostridium, né? colite. Colite. Descartou todos esses fatores, aí a gente tenta focar na dieta. E aí a gente vai tentar uma dieta que tem uma absorção facilitada. Aí a gente pode lançar a mão de uma dieta oligomérica, uma dieta com baixa osmolaridade, pode tentar uma dieta que tenha fibras solúveis para auxiliar no controle dessa diarreia. E nós temos várias opções no mercado para tentar contornar. O importante é que envolva o especialista nessa avaliação, porque a gente tem um portfólio muito grande em relação a isso hoje. Há opções de dieta, opções de tratamento, que depois de eu ver tudo que realmente, né, 80%, 90% pode estar causando isso, aí que chegar na dieta a gente tem o especialista que aí sim ele vai ter uma atuação mais específica, avaliando melhor qual seria a melhor dieta para esse paciente. Exatamente. Só para a gente tentar alinhar alguma coisa que pode ser que tenha deixado dúvidas, até porque a gente quer deixar o mais didático possível. Oligomérica e polimérica, diferença de uma maneira bem simples. Oligomérica, polimérica, quando a gente deve fazer e quais são as diferenças entre elas? Vamos lá. Essencialmente, é a forma como o macroelemento ele é entregue, tá? Então, nós temos, em terapia nutricional, nós temos os carboidratos, os lipídios e a proteína, certo? Eu posso oferecer esses elementos de forma intacta ou eu posso oferecer esses elementos de forma quebradinha. Boa. Aí, ó, pessoal.
Quebradinho. Então, a fórmula polimérica, ela é uma fórmula mais intacta, Tá. tá? A oligomérica, ela é uma fórmula que ela tem esses macroelementos hidrolisados, tá bom? Perfeito. Esses elementos estão quebradinhos Quebradinhos, digeridinhos, para quase. facilitar a absorção em casos específicos, Perfeito. tá? Então, se você tem, de maneira geral, você consegue, em 90% dos casos, você consegue resolver os seus problemas em terapia nutricional com a nutrição, com a integral polimérica, porque é uma situação geral, né? Uma dieta especializada, uma dieta oligomérica, você vai utilizar essencialmente em casos que você vai imaginar ou que já tenha documentado algum tipo de dificuldade de absorção. Tá? Um paciente que já tem um intestino curto, um paciente que já tenha uma distensão abdominal por conta de uma dieta que você já usou previamente que ele não tolerou. Casos de colite, você pode testar. Tá? A dieta a oligomérica também, ela tem uma propriedade muito boa que ela não coagula no estômago. Opa. Então, ela tem um tempo de esvaziamento gástrico mais rápido em relação à dieta polimérica. Então, para pacientes que têm gastroparesia, é uma opção boa também, tá? Então, essencialmente para distúrbios de absorção, para gastroparesia, ela pode ir muito bem. E nesses casos que nós temos dificuldades, como você pontuou, diarreia, é uma possibilidade também. Oh, excelente, excelente. Já deu para ter uma noção melhor de quando a gente pode ofertar uma, quando a gente vale a pena trocar uma pela outra. E, obviamente, quando a gente precisar de algo mais que isso, a gente vai ter o nosso profissional que vai nos ajudar a acompanhar. Lembrando sempre da prescrição. Exato. E é importante também, Caio, que envolver a nutricionista da UTI, envolver o médico da terapia nutricional, para discutir esses casos também, porque nós, na terapia intensiva, nossa especialidade é essencialmente multi. Verdade. Então, hoje em dia, esse negócio de o médico quer bater no peito e eu vou fazer do meu jeito. Vai iniciar a dieta assim porque eu quero. Isso não existe, né? Então, envolva a nutricionista, veja as opções que você tem no portfólio e se você não entende, igual você falou, qual que é a diferença, pergunte para ela as diferenças e discuta as metas. Isso daí vai ser importante até mesmo em termos O aprendizado de educação educacional. continuada da sua equipe. Então, uma equipe que entende por que está fazendo é uma equipe que oferece um cuidado melhor para esse paciente. E promover a transdisciplinaridade. Difícil falar essa palavra, pessoal. É difícil. Porque é uma coisa que a gente está tentando fazer isso com muita frequência aqui em todos os nossos Amicast, é trazer que a UTI não é só de um. Ela é da somatória de habilidades e capacidades de cada um. E, pelo visto, na terapia nutricional isso não é diferente, obviamente. E muito, muito importante todos estarem juntos. Doutora Flávia, muito obrigado pela presença. Eu queria que você desse as suas últimas palavras aí. Últimas não, que eu vou chamar ela várias vezes aqui, fique bem claro para todos vocês. Aí daqui a pouco vai ter muito mais ainda sobre nutrição e terapia intensiva, obviamente. Mas sobre esse tema que realmente é um tema que esclarece todos nós intensivistas, nós trabalhamos em terapia intensiva, independente da especialidade, e também preocupa, porque essas preocupações que a gente falou aqui é preocupações do nosso dia a dia. Obrigada, Caio, pela oportunidade de estar aqui. É sempre muito legal participar desses eventos da MIB. Eu tenho realmente muito orgulho de ser intensivista. E a terapia nutricional acabou que veio no combo, né? E eu quero agradecer também a Nestlé, a oportunidade de estar aqui. Obrigado, Nestlé, verdade. É muito, muito gratificante. A gente trabalha junto, a gente sabe como funciona. Mas é muito gratificante a gente falar de alguma coisa que a gente realmente acredita.
E estuda, se motiva e quer explicar. Exato. Eu realmente acredito no poder transformador da terapia nutricional. E eu realmente acredito que a gente consegue oferecer uma terapia nutricional de qualidade para os nossos pacientes na UTI. Eu realmente acredito no poder transformador do dia a dia, da educação continuada, do trabalho multidisciplinar. E obrigada de novo pelo convite. Que é isso, Estamos muito aí. obrigado por você estar aqui presente com a gente, explicando esse tema tão importante, que é, para você que está pegando agora no finalzinho, minimizando o jejum na UTI. Porque como nossa vó sempre falou, saco vazio, não fique em pé. Vocês que estão aí observando e vendo o Amibcast, lembre-se, quem vem tomar café comigo semana que vem, não esqueçam de curtir, comentar e qualquer dúvida, pode mandar em todos os canais da Amib. Doutora Flávia estará à disposição também com a gente para responder as dúvidas de vocês. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo Amibcast.